masmorra. Nesse local funcionava um mosteiro dominicano e aqui nessa torre John Hus esteve preso nos momentos que antecederam a sua morte. Enfraquecido pela enfermidade e reclusão, pois que o ar úmido e impuro do calabouço lhe acarretara uma febre que quase o levara à sepultura, Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Durante o longo processo manteve firmemente a verdade. Quando se lhe exigiu optar entre o renunciar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. De volta à escuridão da masmorra, previa o triunfo que teria a verdadeira fé. Pela última vez, Hus foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. Chamado à decisão final, Hus declarou recusar-se a renunciar. Pronunciada então a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Ele não se retratou. E o sacrifício dele como mártir foi uma das cenas mais trágicas da história do cristianismo. Ele foi colocado roupas sacerdotais, despido com fúria e então colocado na estaca, e lá ele foi queimado vivo. E pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e tendo a certeza da salvação. Isso gerou um efeito contrário na Boêmia. Muitos boêmios, a nação praticamente como um todo, se sentiu traída pelo fato de o salvo-conduto e todas as garantias não terem sido respeitadas. E ele acabou sendo sacrificado dessa maneira. Isso gerou um forte espírito antipapal. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de Hus e de Jerônimo, que morreu logo depois, disse: ambos prepararam-se para o fogo como se fosse a uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos. Depois de completamente consumido o corpo de Hus, suas cinzas e a terra em que repousavam foram ajuntadas e lançadas no Reno, e assim levadas para além do oceano. Seus perseguidores em vão imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas daquele dia, levadas para o mar, deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra. Hus já não mais existia, mas as verdades por que morrera não pereceriam jamais. Sua execução patenteou ao mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, sem saber, estavam a adiantar a obra de reforma que em vão procuraram destruir. Depois veio também Jerônimo de Praga e foi convocado pelo mesmo concílio. Ciente de que a morte de Hus havia causado uma reação, a estratégia mudou e a ideia era que Jerônimo finalmente se retratasse. Ele vacilou num momento, mas depois ele se arrependeu de seu vacilo e optou também por morrer. Jerônimo foi o principal discípulo e o mais devotado amigo de John Hus. Jerônimo nasceu em Praga, filho de família de posses, estudou na Universidade de Praga, formando-se em 1398. Em 1402 visitou a Inglaterra e esteve na Universidade de Oxford, onde Wycliffe lecionara. Estudou e copiou algumas obras de John Wycliffe e interessou-se pelo movimento Lollardo, inspirado pelo mesmo Wycliffe no século anterior. Em 1403 ele foi a Jerusalém e em 1405 estudou na Universidade de Paris, onde obteve o grau de mestre. Quando Hus foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constança, Jerônimo exortou a que tivesse coragem e firmeza, declarando que, se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Ouvindo acerca da prisão do reformador,
o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto e com um único companheiro, partiu para Constança. Ali chegando, convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para o livramento de Rus. Aqui nesta casa, número 14 da rua João Hus, morou Jerônimo de Praga, em 1415, para atender à convocação do Concílio de Constança. João Hus foi levado pela última vez perante o concílio, e foi dito a ele que ele deveria se retratar, voltar atrás em suas doutrinas. Mas ele preferiu a sorte de Marte. Tomada então a decisão, ele foi trazido para esse local, acompanhado da multidão aqui de Constança, soldados armados, dos bispos, dos padres. Chegado a esse local, pastor, o que aconteceu? Ele foi colocado então na estaca, amarrado ali, e no momento em que o carrasco estava prestes a acender o fogo, ainda foi lhe dada uma última oportunidade de se retratar. E sua resposta foi: retratar-me do quê? Eu não estou convencido de nenhum erro, de nenhuma heresia que eu preguei. Mais do que isso, com alegria estarei disposto a confirmar com o meu próprio sangue as verdades que eu escrevi e preguei durante a minha vida. Quando o fogo começou a subir, as labaredas a atingir o seu corpo, ele começou a cantar um hino que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que sua voz finalmente silenciou. O martírio de João Hus ocorreu em julho de 1415 e cerca de um ano depois, a mesma sorte coube também a Jerônimo de Praga e a inscrição está do outro lado da pedra. Vamos até ali para olhar a inscrição. Jerônimo de Praga foi também trazido a este lugar e a sua sorte foi a mesma do seu amigo João Hus. Ele já estava amarrado na estaca e quando o carrasco foi colocar fogo por trás do seu corpo, ele pediu que viesse para a frente e disse: ponha fogo na minha frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. Quando as labaredas começaram a subir, e começou a cantar um hino que dizia: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados. Tu sabes que eu sempre amei a Tua verdade. E ele continuou cantando esse hino até que sua voz silenciou e depois da voz ter silenciado, ainda seus lábios continuaram balbuciando as mesmas palavras. Portanto, nesse local foram martirizados dois grandes homens do período da pré-reforma, sendo eles João Hus e também Jerônimo de Praga. O ódio dos líderes da Igreja de Roma contra Hus e Jerônimo foi tão grande que eles não se contentaram apenas em ceifar-lhes a vida na fogueira, mas depois de mortos, as suas cinzas foram trazidas e jogadas aqui no Reno,
no intento de acabar completamente com aquilo que eles consideravam heresia. Mas assim como o Reno desemboca aqui no lado de Constança e suas águas se espalham, da mesma maneira as ideias desses dois pré-reformadores se espalharam pela Europa e atingiram o seu clímax na famosa reforma do 16º século. É maravilhoso ver a dedicação desses dois homens de Deus. Homens que estiveram dispostos mesmo a morrer por amor à verdade. Não deveríamos nós hoje imitar esses exemplos em ser fiéis e leais ao ensinamento da Bíblia, ainda que a nossa vida seja ameaçada? Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que o mesmo Espírito que havia em Hus e Jerônimo possa também fazer parte da nossa vida cristã. A minha decisão é: após conhecer o exemplo de homens que permaneceram fiéis a Deus e sua palavra, estando mesmo dispostos a morrer pela verdade, tomo hoje a decisão de ser fiel aos ensinamentos da Bíblia e me preparar para a vida eterna. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de homens extraordinários, como vimos hoje, que estiveram dispostos mesmo a entregar a própria vida para que a Tua palavra e a Tua verdade fossem preservadas. Ajuda-nos a sermos fiéis também a todos os Teus mandamentos e que nós possamos assim estarmos cumprindo com a ordem de Cristo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Concílio de Constança, reunido para resolver o problema do cisma papal, quando havia 3 papas candidatos à coroa, nomeou Odo Colonna, que recebeu o nome de Martinho V. 66 anos depois, no mesmo dia em que o Papa Martinho V foi coroado, era batizado na cidadezinha de Eisleben, na Alemanha, um bebê que também receberia o nome do santo, agora Martinho Lutero, o grande reformador da Alemanha. Iremos aprender mais sobre essa extraordinária história em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.